Pronto, com a palavra, então, as coordenadoras. Obrigada, Thaisa. Nós temos 3 monitores, a Thaisa Carvalho, temos também o Gabriel e o Sérgio. O Gabriel está com Covid, então não sei, provavelmente nesses 2 dias ele não consiga realizar os trabalhos. Ontem ele me mandou mensagem já dizendo que estava bem mal. Então, provavelmente, Thaisa e o Sérgio Chaves deem conta desses cuidados nesses dias. Esse simpósio foi nossa proposta de residualidade literária e cultural para a associação, para a Bralic, ainda, né, nesse encontro online, com o sonho de 2023 irmos para a Bahia. Vamos, quadro todinho aqui vai para a Bahia em 2023. E tivemos um número muito bom de inscrições, de resumos, ao fim todos confirmados, né, para participação, para apresentação. E eu queria, antes da gente fazer, então, a apresentação do hoje, né, vamos ter 3 comunicações. Antes disso, a gente mergulhar um pouco no resumo apresentado e seguirmos as discussões a partir daí. Então, me permitam uma leitura até rápida da proposta que nós apresentamos à, à Bralic, e que foi, né, acolhida, avaliada e acolhida pela Bralic. Cada tempo comumente herda inúmeros traços de um passado próximo ou distante. Dentre esses, podemos identificar, de um lado, aqueles elementos considerados arcaicos, por exemplo, os fósseis, e do outro, é possível reconhecer os modos de pensar, agir e se comportar de determinadas épocas e culturas. A residualidade faz parte do último grupo, pois estuda o remanescente, os resquícios de pensamentos e eras anteriores que persistem nas ideias propagadas na atualidade, refletidas nas obras literárias de um modo geral. Essa ideia já foi sugerida por Raymond Williams em Marxismo e Literatura, que se referiu aos resíduos como algo efetivamente formado no passado, mas que ainda está vivo no processo cultural, não só pelo elemento do passado, mas como elemento efetivo no presente. De certo, a ideia de resíduo está em toda parte, em diversas áreas do conhecimento. Por isso, muitas vezes encontramos o mesmo termo designando restos, sobra, destroços, sejam eles reaproveitáveis ou não. No campo literário, essa designação aparece de modo diferente. Para ser considerado resíduo, é intrínseca sua utilidade na cultura em que está inserido. Trata-se de um elemento de força que, tendo vencido todas as dificuldades proporcionadas pelas mudanças do tempo, permanece atuante e vigoroso, muitas vezes contribuindo para a formação de novas culturas, de novas identidades, tornando a ideia de identidade proposta por Stuart Hall, podemos afirmar ser ela instável, construída historicamente, formada e transformada conforme o contexto em que o sujeito ou grupo se inserem. Assim, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar. Essa pluralidade motiva a construção de identidades híbridas que tanto se manifestam de modo individual a partir do processo de endoculturação, como de maneira coletiva, de acordo com a concepção de hibridação cultural. Com base nesta fundamentação,
Este simpósio acolhe trabalhos nos quais se discute as remanescências do imaginário medieval ou de outros períodos históricos sobre a mulher em outras obras literárias e latino-americanas em prosa, a fim de compreender de que modo aquilo que remanesce do imaginário em, que, em questão afeta as personagens femininas e ou masculinas das obras, a poesia residual de autoras e autores do Brasil e do mundo, os elementos culturais e os processos de endoculturação e hibridação cultural, e de construção de identidade presentes em obras literárias dos mais diversos gêneros. Essa foi a nossa proposta inicial para o simpósio, construída por nós, eu, Cássia Alves e Lameire, e a ideia foi de aproximar residualistas para esse momento, e assim nós vamos poder discutir essas relações entre o passado, presente e o presente na literatura, nessas possibilidades que o olhar residualista nos dá. Meire, Cássia, alguma coisa para a gente começar? Só desejar uma ótima apresentação, né, a todos, dizer que é um prazer estar aqui compartilhando, né, mais uma vez, mesmo que virtualmente, desses pensamentos residuais aí. Estou ansiosa por ouvi-los. Eu também, bom dia, desejo apenas uma ótima manhã para todos nós de discussões residuais e que é um prazer também estar com vocês. Estarmos juntos. Abraços, até mais. Então, podemos começar, né? Vamos, Thaisa? A gente vai para o primeiro nome para se apresentar, eu tenho que abrir o arquivo, eu não deixei esse aqui. Isso, é o Thalisson, com a comunicação, a teoria da residualidade no âmbito do novo comparativismo. Olá, bom dia. Eu vou fazer uma fala inicial, tá? Breve, porque o tempo é escasso. A gente tem 15 minutos, não é isso? Isso. Certo. E depois eu vou fazer uma apresentação rápida também de slide, bem rápida, são 4 slides apenas. É o seguinte, o tema, né, a teoria da residualidade no âmbito do novo comparatismo, é um tópico, na verdade, um tópico da dissertação de mestrado, em que praticamente foi uma espécie de explicação e justificativa para o uso da teoria, né, na análise, né, na investigação. O termo novo comparatismo eu tomei de empréstimo dos ensaios mais recentes do professor Eduardo Faria Coutinho, né, da Federal do Rio de Janeiro, em que ele faz uma análise histórica da literatura comparada desde a sua institucionalização até o presente momento. E ele pontua ali, ele coloca a década de 70 do século passado como uma virada, em que o comparatismo tomou novos rumos, né? A literatura comparada tomou novos rumos, novas imbricações, tendo em vista a globalização, os estudos dos estudos culturais, principalmente as influências dos estudos culturais. Tendo em vista isso, a gente, quando vai fazer a leitura dos ensaios da residualidade, sempre costumam datar ali no final da década de 90, com o livro A Poesia em Submissa Afro-Brasilusa, que é de 99, né, na qual o professor lá no apêndice, ele trata pela primeira vez o termo resíduo na acepção que a gente trabalha, nós residualistas trabalhamos, e também aqueles textos que eu considero basilares, né, entrevista a Rubenita Moreira e o texto intitulado Lindes Disciplinares, da residualidade. Eu acho, salvo engano, são textos ali de 2005, 2006, que coincidem com a primeira jornada de residualidade. Sendo assim, a gente vê que a teoria é muito recente, né, do século XXI. E teve uma vez uma comunicação que o Ponte citou um livro até da editora do estado de Maringá, aquele livro, Teoria Literária, Abordagens Contemporâneas, né? E aí ele diz lá que aquele livro traz uma síntese das teorias mais recentes, a teoria feminista, por exemplo, os próprios estudos culturais, as teorias pós-estruturalistas. Então, nesse tópico da dissertação, eu procurei, digamos assim,
rotular ou colocar a residualidade, onde ela se encontra, onde a teoria da residualidade se encontra dentro da literatura comparada hoje, né? E aí eu trouxe algumas pequenas citações, né, de alguns teóricos, entre esses o próprio Eduardo de Faria Coutinho, ele cita lá e explica o novo comparatismo, e evidentemente as lindes disciplinares, né, tão trabalhada por nós residualistas. Duas são basilares, né? A gente tem os estudos culturais lá com Raymond Williams, e temos também a história das mentalidades. Então, tendo em vista toda essa contextualização, nessa comunicação de hoje, a comunicação, como já se vê, de cunho apenas teórico, metodológico, não apresento nenhum autor, são reflexões teóricas sobre o lugar da teoria da residualidade na moderna literatura comparada, onde ela se insere, de que modo ela pode contribuir nas investigações literárias hoje, né, no século XXI. Sendo assim, eu vou aqui fazer um compartilhamento, tá, para eu fazer a apresentação de slide, fazendo a leitura rápida. Eu peço só que vocês me deem aí um parecer, se já está, né, passando aí, já está averiguando, todo mundo está averiguando os slides. Está. Sim, né? Então esse é o título, tá? Residualidade no âmbito do novo comparatismo. E aqui eu trago algumas citações. Essa é do Álvaro Machado, um livrinho chamado Teoria da Literatura e Literatura Comparada. E aqui, de forma bem sintética, ele coloca, digamos assim, uma conceituação do que é a literatura comparada nos tempos de hoje, o que é que ela faz, né? Então, vou fazer aqui a leitura. A literatura comparada, como disciplina de investigação universitária, ela não se baseia na comparação, ou antes, não se baseia apenas na comparação. De fato, trata-se, sobretudo, muito mais frequentemente, muito mais amplamente, de relacionar. Relacionar o quê? Duas ou mais literaturas, dois ou mais fenômenos culturais, ou restritamente dois autores, dois textos, duas culturas de que dependem esses escritores e esses textos. E trata-se também, obviamente, de justificar de maneira sistemática essa relação estabelecida. A literatura comparada proporciona o diálogo não só entre as literaturas e as culturas, mas também entre os métodos de abordagens do fato e do texto literário. Essa parte final eu achei muito interessante, primeiro, por tratar o tempo todo de cultura, e o nosso grupo tem inclusive esse nome, GERLIC, né, Estudo de Residualidade Literária e Cultural, já que nós estudamos não só especificamente a literatura, mas a cultura de uma forma mais ampla, naquela acepção da história das mentalidades, né? E também aqui a questão dos métodos de abordagens, né? Nesses ensaios que eu citei, que eu chamei de basilares, o professor Roberto Pontes, o tempo todo, ele procura justificar os métodos de abordagem. Ele até faz aquela metáfora com a bússola, né? Ao norte, ao sul, ao leste da residualidade, nós temos essas lindes. E aí ele explica a contribuição desses outros campos do conhecimento no estudo da investigação literária, o que demonstra já que é uma nova forma, né, de se ver a literatura comparada. Por isso o autor aqui ele fala que não se trata apenas de relacionar uma literatura com outra, né? Aqui é um dos ensaios do Coutinho, que eu acabei de citar, ou do professor Eduardo de Faria Coutinho, professor de literatura, justamente de literatura, professor titular, né, de literatura comparada da UFRJ. E no ensaio é o que ele pontuou, que eu falei no início, uma espécie de virada de chave da literatura comparada. Ele coloca ali meados de anos 70. Ele diz que qualquer revisão crítica da literatura comparada no seu desenvolvimento histórico leva de imediato à percepção de que a disciplina sofreu, de meados dos anos 70 para o presente, considerável transformação, que poderíamos sintetizar, sem riscos de reducionismo, na passagem de um discurso coeso e unânime, com forte propensão universalizante, para outro plural e descentrado, situado historicamente, consciente das diferenças que identificam cada corpus literário envolvido no processo da comparação. Ele coloca isso e mais à frente do seu ensaio ele explica justamente as influências dos estudos culturais, né, da globalização em si, dos estudos decoloniais, em que a literatura comparada ela teve uma tendência de perder aquela veia, aquele viés só eurocêntrico, né? Então, ele pontua isso. E eu coloco esse fragmento do ensaio dele como muito relevante, porque aqui a gente começa a compreender. Tem um ensaio do professor Pontes, daquele livro, Matizes de Sempre Viva, se eu não me engano, o título do ensaio é Pródomos, Conceituais da Residualidade, em que o professor Roberto Pontes ele também coloca
digamos assim, a ideia, desde quando ele teve o germe da ideia da residualidade. Ele também pontua a década de 70, né? Ele cita o Liceu, ele cita as atividades como poeta e as ideias provindas daí desse período também, dos seus estudos acadêmicos em si, tanto o mestrado quanto o doutorado, e aí coincide com essa data que o Coutinho coloca aqui para essa transformação da literatura comparada que a gente vê hoje, né? O novo comparatismo, assim ele chama, e que eu coloco a residualidade como inserida dentro desse painel geral. Eu vou continuar aqui a leitura do mesmo ensaio do Coutinho, tá? Qualquer concepção monolítica da cultura latino-americana vem sendo hoje posta em xeque, muitas vezes substituída por propostas alternativas que busquem dar conta de seu caráter híbrido. Estas propostas, diversificadas e sujeitas a constante escrutínio crítico, indicam a pluralidade de rumos que o comparatismo vem tomando no continente, em consonância perfeita com as tendências gerais da disciplina. A literatura comparada é hoje uma seara ampla e movediça, com inúmeras possibilidades de exploração, que ultrapassou o anseio totalizador de suas fases anteriores e se erige como um diálogo transcultural, calcada na aceitação das diferenças. Aqui ele pontuou mais especificamente, né, no nosso continente americano, da qual faz parte, evidentemente, o Brasil, ele coloca essa substituição, né, dessa concepção monolítica por uma mais plural, na qual eu coloco justamente a residualidade, tendo em vista, inclusive, o que eu já citei anteriormente, esse amálgama de vieses teóricos de outros campos do saber, né, como a sociologia, a história, os próprios estudos culturais, até mesmo a química, né, com o conceito lá de cristalização que o professor Roberto Pontes tomou de empréstimo. Então, esse amálgama de vieses teóricos, antes de ser um fator negativo, é um fator positivo na compreensão da nossa literatura e da nossa cultura, né, da formação da nossa cultura brasileira e da nossa literatura. E aqui é um último fragmento que eu peguei do Owen Aldridge, daquele livro lá, Literatura Comparada, textos fundadores, se eu não me engano, é de organização do próprio Coutinho, que eu venho citando, e da Tânia Carvalhal. E ele diz que, por causa da vastidão do material e da multiplicidade de problemas encontrados na literatura comparada, não existe um método ideal ou um modelo para o estudo. A terminologia metodológica é, quando muito, ambígua. Inúmeros métodos diferentes podem ser utilizados, ainda que se tratando do estudo do mesmo problema. Então, na verdade, a depender do objeto de estudo, é que a gente seleciona, né, a metodologia que mais se adequa àquela investigação que nós estamos nos propondo. E é por esse motivo que, nas minhas pesquisas particulares, eu selecionei a residualidade, porque era uma metodologia que se aplicava perfeitamente na análise específica da cultura brasileira, né, da cultura literária brasileira romântica, que é especificamente o que eu estudei no meu mestrado, tá? E aqui são as citações. Como eu citei pouco, só foram os 3 autores, tá? O Aldridge é o Propósitos e Perspectivas da Literatura Comparada, no livro já citado por mim. O Coutinho, o ensaio que eu citei mais, é esse ensaio, Literatura Comparada, Literaturas Nacionais e o Questionamento do Cânone. É um texto de 96 da Revista Brasileira de Literatura Comparada. Por conta do tempo, eu só coloquei esse, mas ele tem outros ensaios mais recentes, né, depois agora dos anos 2000, em que ele trabalha esse conceito do novo comparatismo na cultura latino-americana. E, por fim, um livrinho que eu citei de teoria literária, do Álvaro Machado e do Pajot, eu acho que é assim que se pronuncia, um francês, tá? E é isso, eu finalizo aqui. Eu fui bastante econômico, estou olhando aqui no meu cronômetro, deu só 11 minutos. Então, eu assim como o Leonildo que está estudando lá o Cronos, né, eu soube dominar aqui o Cronos, o tempo, né? Isso mesmo, ficou faltando 5 minutinhos. Foi ótimo. Preocupação com o tempo é importante, que ficam as informações boas aqui para a gente retomar. A apresentação de slide estava um pouco mais longa, como eu disse, tinha outras citações ainda do Coutinho, mas aí eu fiquei bastante preocupado com a questão temporal, e ontem à noite eu fiz a revisão dos slides, não vou tirar uns aqui, porque pode ser que eu ultrapasse. E aí vocês falaram, né, para a gente ter cuidado com a questão das discussões no final, então por isso que eu fui bastante econômico, tá? Foi ótimo. Até agora, a escolha me pareceu muito boa. Vamos dar sequência quando terminarmos as 3 falas, aí a gente pode aproveitar o final da manhã para trocar ideias, né, sobre todas as apresentações.
Na sequência, Bom, quem vem, Thaisa? era para ser a Ariane, mas como ela não está presente, então a gente passa a palavra para o Leonildo. Olá, bom dia, pessoal. Vou logo projetar aqui o slide. Pronto, todos estão vendo? Sim. Sim. Ok. Bom, gente, então, eu sou o Leonildo, sou aluno de doutorado do PPG Letras da UFC, e sob a orientação da professora Elizabeth As Martins, que está aqui também na sala. E o nosso trabalho, a nossa tese, estuda as duas obras, né? Porque, na verdade, elas estão em um livro só, mas são duas obras diferentes, Lições de Tempo e Os Movimentos de Cronos, né? Sendo esse segundo um poema mais longo, né? E o primeiro, Lições de Tempo, um conjunto de poemas. Então, nós estamos pesquisando nessa obra justamente o elemento temporal, né? E tentando entender o imaginário que Roberto Pontes constrói ao longo da sua obra em torno do tempo. A fala de hoje, na verdade, é um trechinho, um pedacinho do que a gente já está construindo, né? É inicial, né? Nós estamos começando, de fato, a escrita da tese, e aqui é um primeiro ponto em que a gente passa, que é analisar alguns conceitos filosóficos em torno do tempo, porque entendemos que esses conceitos, eles geram uma série de imagens, uma série de ideias em torno do tempo que contribuem para a manutenção de alguns entendimentos em torno desse elemento, né? E aí, nossa tarefa, nesse ponto da pesquisa, é tentar compreender como essas ideias filosóficas vão aparecendo no texto do Roberto Pontes, né? Quais são as imagens a que o poeta recorre e como ele trabalha essas imagens dentro do seu texto para construir essas ideias sobre o elemento temporal. Então, no título da nossa fala, Conceitos Filosóficos e o Imaginário em Torno do Tempo na Poesia de Roberto Pontes. Como eu falei, aqui é a capa, né? Acho que todos aqui conhecem a obra de que nós estamos falando. Então, Lições de Tempo e os Movimentos de Cronos. Ao compor o conjunto de poemas constantes do livro, Ora em Evidência, Roberto Pontes evocou ideias relativas ao assunto central, recorrendo a determinadas estruturas linguísticas e imagéticas, na tentativa de estabelecer representações metafóricas da categoria temporal em evidência na obra. Ao erigir estas representações, o poeta conseguiu trazer à tona um sistema de valores relativos ao tempo, os quais notamos, à medida que lemos a referida obra, estarem arraigados no pensamento ocidental, encontrando na filosofia bases conceituais convergentes com a mundividência de lições de tempo. Então, nesse momento, nós estamos nos atendo apenas a lições de tempo. Tá? O movimento de Cronos vai aparecer na nossa tese mais adiante, quando passarmos já pela análise de lições de tempo. E aqui, para nossa fala, trouxe três vertentes filosóficas, né? Três filósofos dos quais nós estamos estudando. Além desses, há alguns outros mais que a gente já conseguiu estudar e relacionar à obra do Roberto Pontes, e que é projeto nosso, posteriormente, desenvolver essa análise mais aprofundada, né? Então, aqui como eu disse, é realmente um movimento inicial da nossa tese. Mas, de antemão, a gente já consegue observar a presença de três pensamentos fortes em torno do tempo, né? E aí, um primeiro é de Aristóteles, está lá na Antiguidade, o tempo como movimento de transformação. Então, lendo, estudando a obra física
de Aristóteles, nós vimos que o tempo é entendido por ele como algo que passa. Né? Esse conceito básico inicial de tempo está lá em Aristóteles, o tempo que passa, e esse passar denota o número, denota o movimento, consequentemente, a transformação que está atrelada a esse movimento. Então, Aristóteles inicia a sua obra indagando sobre a natureza do tempo, né? O que é o tempo, se o tempo é algo, se eu posso dizer que ele é algo, uma vez que ele está em perpétuo movimento e transformação. Então, como é que eu posso falar que o tempo é algo se futuro, passado, são categorias que não existiriam, né? E, por consequência, o presente, porque o presente é o futuro que se torna um momento do agora, mas que é tão rápido, tão inefável, que ele imediatamente já é passado, e o passado, por sua vez, não existe. Então, como dizer que o tempo é algo se ele tem essa natureza tão fluida, tão inefável, né? E aí, essa ideia de que passa ininterruptamente a todo instante, o presente, na verdade, é uma espécie de ilusão, no fim das contas, é o que vai dar a ideia de movimento para Aristóteles. Então, a ideia de movimento em Aristóteles aparece profundamente atrelada à de mudança, isto porque o filósofo entende haver em todo movimento uma alteração de estado e de condição física associada, sobretudo, à deterioração dos seres e das coisas. Tomar o tempo como agente de destruição, embora indiretamente, é retornar às ideias primitivas de associação a Crono, o deus da mitologia grega, e vislumbrar uma mentalidade relacionada ao instinto do pavor em torno da ideia do tempo como artífice de imagens ora suaves, ora terrificantes, mas sempre vinculadas à degradação. Então, o que a gente chama também a ideia de Cronos, né, do tempo, relacionada à mitologia do deus Crono, que devorava os seus filhos, né? E aí é curioso que nós descobrimos nas nossas leituras que Crono, como deus da mitologia, ele inicialmente não tem nenhuma relação com Cronos, que é o tempo, de fato. Que essa relação ela foi sendo estabelecida com o tempo, conforme a tradição foi se desenvolvendo, justamente por conta dessa ideia de que o Deus devorava seus filhos. Então, essa relação foi feita ao longo do tempo para associar o Deus ao elemento tempo, mas que etimologicamente, segundo Runito Brandão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, etimologicamente, mas que tradicionalmente se associou o Deus ao elemento do tempo por conta desse devorar, né? E aí, consequentemente, as pessoas têm medo desse elemento, né? O que pode explicar muito da mentalidade em torno do tempo, de pavor, de temor diante da passagem do tempo, por conta da deterioração. E aí, para a gente não perder as ideias, a gente já vai logo aplicando na sequência, né? Algumas análises que a gente já conseguiu ir desenvolvendo à margem dessas ideias que a gente foi captando de um e outro filósofo. Então, passagem do tempo e maturação é o que a gente vê lá em Aristóteles e que a gente vê aplicado aqui em Roberto Pontes, né? Esse movimento, essa transformação, a gente vê como passagem do tempo e maturação em Roberto Pontes. Então, nesse primeiro poema, fui o espanto a conviver com os pássaros, num breve gesto de outono, emplumados, e cada pena se tornou madura, e guardou muda os segundos gastos por cada asa, enquanto tem ação. Então, nesse poema, de imediato, já nos salta aos olhos uma imagem bastante associada à passagem do tempo, que é o outono, né? Então, aqui há uma associação com essa estação estação da natureza que está vinculada à maturação, ao final e início de um novo ciclo, né? E aí, essa imagem é tomada por Roberto Pontes de um conceito mais geral, um conceito comum, né? E delas vai se derivar a ideia dos pássaros emplumados, na verdade, trocando as penas, né?
E aí, o outono, por ser justamente uma fase em que grande parte das aves mudam suas penas, a gente consegue, então, fazer essa associação de que é um momento de transformação. O tempo passa e os seres, as coisas vão amadurecendo. Então, aqui, cada pena se tornou madura e guardou muda os segundos gastos por cada asa enquanto tem ação. Então, a pena que amadurece, cai, ela guarda silenciosamente os segundos gastos, ou seja, a experiência vivenciada, né? Nesse segundo poema que a gente traz do Tempo do Sol, que é a segunda parte do livro Lições de Tempo, a gente tem um mapa a metáfora do mapa, que vincula tempo vivido e espaço percorrido. E aqui há uns desdobramentos que a gente não vai ter tempo de comentar, mas na tese ele vai aparecer, que é a ideia de tempo como extensão e não como duração, ou melhor, esse embate entre tempo como duração e tempo como extensão, que a gente vai encontrar lá em Henry Bergson. Sou as mutações da minha face, o mapa deste eu todo disperso. Repare, os olhos mudam sempre, tudo altera como a chama de uma vela consumir-se. Então, aqui a gente tem a ideia de que o tempo passa, deixa sua marca, né, como uma espécie de mapa, e, no final, essa conformação se opõe ao espanto do poema anterior, como nós podemos ver. Fui o espanto a conviver com os pássaros, em oposição a essa certa conformação que o eu lírico reconhece aqui no segundo poema, né? Ele inicia já com uma constatação: sou as mutações da minha face, né? E tudo altera como a chama de uma vela a consumir-se. Não há o que se fazer, a passagem ininterrupta. O segundo filósofo, Santo Agostinho, vai trazer a ideia do presente eterno e dizer que passado e futuro são virtuais, né? A gente aqui tem uma aproximação dessa ideia do passado e do futuro inexistente de Aristóteles, mas que Santo Agostinho vai colocar isso, na verdade, como virtuais, né? Não existe um lugar chamado passado para onde as coisas vão, nenhum lugar chamado futuro de onde elas vêm, né? Tudo isso, na verdade, ocorre num tempo único, que é o presente, e a gente pode chamar de presente eterno. O presente é o único tempo existente, porque é nele, inclusive, que se encontram todos os outros. Como que se dá isso? A partir da lembrança e da predição. Então, quando eu lembro de um fato passado, eu estou trazendo o que passou, né? Algo que já aconteceu, mas isso eu faço no presente. Eu só posso lembrar de algo no instante presente. Então, é trazer um evento ocorrido para o instante do agora. E quando eu imagino algo que possa acontecer, eu estou, na verdade, predizendo algo a partir do meu presente. Então, o presente é o modo temporal em que os três modos se encontram, né? E é o único onde eles podem existir, no fim das contas. Quando narramos os acontecimentos passados, que são verdadeiros, nós os tiramos da memória. O futuro ainda não existe. Se ainda não existe, não existe. E se não existe, de maneira nenhuma pode ser visto, mas podemos predizê-lo. Aí nós temos a virtualidade do passado e do futuro, que também aparece na obra do Roberto Pontes, como nesse poema 13 do Tempo do Fui, em que ele diz: fui a pura consciência do passado. Aqui o passado já foi um presente, como eu acabei de mencionar a vocês, no qual se deu o modo da atenção. Ao tornar-se passado, torna-se pura reminiscência. Então, ele entende, o eu lírico tem a consciência de que fui a pura consciência do passado, ou seja, em algum momento aquele passado foi o momento da minha atenção, que é o momento do presente, né? Passado é lembrança, reminiscência, presente é atenção e futuro é predição. E aí, complementando essa ideia, ele diz: se foi, não volta nunca. Então, o passado deixa de existir. Não há um lugar para onde tudo vai. O único modo de reavê-lo é pela reconstrução da lembrança, que ele chama ali no final de ente camuflado, né? Traz sob essa metáfora.
a ideia de que o passado só volta a partir da reconstrução da lembrança. Isso aqui vai nos lembrar também um conceito de vis-à-vis que o Paul Ricoeur vai apresentar lá no Tempo e Narrativa. Ele vai discutir um pouco sobre essas relações do tempo na literatura, no discurso histórico, e ele vai dizer que o passado ele não volta, né? O que acontece é uma reconstrução do passado a partir do discurso, a partir da lembrança. Então, é um vis-à-vis, o que a gente poderia traduzir como face a face, é o tentar trazer o passado para diante dos nossos olhos. Então, é sempre um movimento de trazer para o presente, ou pela lembrança ou pela predição. E aqui nesse outro poema, todos os modos temporais encontram-se no presente. Ser não sendo é tornar-se passado, devido vir é a possibilidade permanente do futuro. Então, sou a forma de ser, sempre não sendo. Ou seja, o que eu sou no presente, né, o presente é eternamente um não ser, né? Eu sou sempre não sendo. A todo instante em que eu sou, como presente, eu sou também um não sendo. Eu deixo de ser, eu vou me tornando passado. Por essa ideia que aí a gente também linka lá com Aristóteles de movimento, né? De perpétuo movimento e de inexistência desse passado. E aí, um terceiro pensamento que nós trazemos é o de Martin Heidegger. Existir é projetar-se para a não existência. Então, Martin Heidegger vai lá em Tempo, ele vai desenvolver a ideia de presença, que é a presença é o ser nas suas diferentes possibilidades de ser, de existir, né? E aí, uma das possibilidades da existência é justamente a morte, que é a ausência de toda possibilidade de ser algo. Então, a morte é a anulação de toda possibilidade de ser algo, certo? Então, o ser para a morte é o poder ser, tornar-se o não mais poder ser. Então, a existência é um caminhar que, à medida do tempo, vai se tornando um não mais poder ser. Certo? Concebemos existencialmente a morte como a possibilidade característica da impossibilidade de existência, ou seja, como o absolutamente nada da presença. A morte não se agrega à presença no seu fim. E aí, Roberto Pontes também já fala disso lá no prólogo da sua obra, em que ele diz assim: mergulhamos no tempo e nos transformamos em seres históricos, contudo, o tempo também nos invade irremediavelmente. Instaura-se de imediato um paradoxo insolúvel. Ganhamos todos os lugares e nichos temporais, mas principiamos a perder todos os espaços e tempos. Ganhamos vida, porém começamos a perder a existência. Então, de acordo com esse pensamento, à medida que nós vivemos, nós também morremos, né? Viver é morrer. E aí instaura-se um paradoxo que vai aparecer em Roberto Pontes, com algumas imagens, como essa contraposição que nós vamos ver aqui nesse poema sexto, que é a contraposição entre o corpo quente e o gelo glacial. Essas imagens antitéticas vão ajudar na construção da compreensão desse paradoxo que se dá. Então, à medida que o corpo quente me expulsa, né? E aí nós associamos a imagem do útero que expulsa o bebê no nascimento, esse bebê também já sente de imediato o gelo glacial que nós associamos à ideia de morte. Então, existia isso, estar entre vida e morte a todo instante até o último momento, até que a morte se torne absoluta e todas as possibilidades de existência desapareçam, né? E aí a gente tem esse conceito de interseção entre dois modos, que o Roberto Pontes, vez ou outra, traz na obra, que é a compreensão básica que o poeta tem sobre essa relação de tempo, existência e espaço, né? Nós somos produtos, segundo o próprio Roberto Pontes defende, da interseção entre tempo e espaço, né? Em um momento, em determinado lugar, nós passamos a existir e nós ocupamos este lugar e este tempo à medida que vamos avançando na existência. E que
estar nessa condição de encontrar-se na interseção desses dois modos é existir, e, portanto, é estar passível a esse paradoxo do viver é morrer. Só que aí, em alguns outros poemas, como, por exemplo, na parte do Tempo do Serei, essa ideia, que pese o poeta reconhecê-la, ele vai começar a também contestar um pouco essa aniquilação absoluta do ser. Né? Então, aqui a gente tem uma contestação dessa aniquilação heideggeriana, porque ao invés de ele se conformar de que simplesmente a morte vai ser o cessar absoluto, ele diz: serei a vida em sua voz primária, o grão de areia, o pingo d'água, a saliva doce que restará na página bem clara. Aqui nós entendemos que o poeta entende que, apesar de chegar à morte, na verdade, ele vai, de alguma forma, eternizar-se. E ele já faz algumas referências aqui ao princípio da vida, como essas essências elementares, areia, água, seria uma forma de perpetuar-se, né, uma extensão de si, e aí é o último poema, tá? Só para finalizar a fala. Leonildo, só para te avisar que realmente já se passaram os 15 minutos, tá? Tá, só vou encerrar esse poema aqui, só para mostrar que essa compreensão vai ganhar uma dimensão de mito aqui como nesse último poema, em que ele diz: serei por fim o ânimo do mito, ao que o poeta é alçado à condição de mito, sendo ele próprio a sua essência e a materialização da lenda, ânimo e carne legítima, respectivamente. Esta condição de atemporalidade é dada através da poesia, cuja referência dependemos dos versos sob as palavras em fusão cadente. Então, ele se eterniza a partir da própria poesia e, com isso, desafia a própria natureza do tempo. Tá? Então, é isso. Essas considerações finais já acabei dizendo agora na minha fala. Agradeço e peço desculpa pelo avançado no tempo. Obrigada, Leonildo. Ele está muito amarrado no tempo, né? Então, quase não larga o tempo aqui, mas deu certo. Depois a gente retoma para debater. O próximo quem é, então, Thaisa? Sou eu. Olha. Vou pedir ao meu colega Sérgio, se puder me dar um apoio com o tempo, porque o meu tema é sempre novo, né? É sempre uma novidade, então acaba exigindo um pouquinho mais. Compartilhar a tela aqui. Pode ficar tranquila que eu te ajudo sim, Thaisa. Boa apresentação. Obrigada. Me avisem se vocês já estiverem vendo, por favor. Já sim. Tá sim? Bom, meu nome é Thaisa, sou aluna do PPGL da Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste, sou aluna do doutorado, minha orientadora é a Clarice Luterman. Esse artigo, ele é produto de uma das disciplinas que eu fiz, e ele vem trazer a obra Cauane, uma guerreira surda, é uma adaptação de uma lenda amazônica, com a literatura surda em foco. Então, nesse artigo, a gente buscou trabalhar duas visões, né, da lenda. Uma visão mais sociológica e uma mais literária, trazendo a estética da lenda, né, da literatura surda. Essa lenda, ela é da autora Lilian Araújo Cerqueira, uma aluna, já se formou agora, mas ela era aluna nesse momento, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, minha aluna, em que a gente fez uma proposta, né, de adaptações de lendas amazônicas para a literatura surda. E essa lenda, ela usou como a lenda fonte as guerreiras, né, as guerreiras amazônicas. Bom, a história da educação de surdos, ela revela que por muito tempo, os surdos se encontravam às escondidas para utilizar a língua de sinais,
pois havia a imposição de que aprendessem a se comunicar pela oralidade. Por isso, seu uso ocorria clandestinamente nas associações de surdos, nas casas de amigos e nas igrejas. Isso perdurou por mais ou menos 100 anos aqui no Brasil, durante o período do oralismo, né? Estes encontros nas casas de amigos, nas associações e nos porões das igrejas foram fundamentais para a preservação da comunicação em língua de sinais, bem como para o desenvolvimento cultural e linguístico dos surdos, uma vez que as dieges sinalizadas, mesmo sem registros, transformaram-se em poemas, piadas, contos e outros gêneros literários que hoje é conhecida como a literatura surda. Aí aqui eu trago a fala de Cândido sobre literatura, porque eu acho que ela vem bem de encontro à luta da comunidade surda, né? Chamarei de literatura de maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xixe, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico, no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão, ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. E essa comunidade surda, ela tem lutado pelo direito de ser representada na literatura e ter acesso à literatura em geral. E para apresentar essa luta e essa representação, é que eu trago essa obra da Cauane. O que a gente traz de olhar interpretativo sociológico, né, no primeiro momento? Os surdos, eles instituem uma comunidade linguística que foi reconhecida aqui no Brasil em 2002, através da Lei 10.436. E por meio desse reconhecimento da língua de sinais, houve uma grande contribuição nas publicações dessa comunidade, em que eles puderam, né, ter acesso a materiais em língua de sinais. E com extremo fortalecimento, a partir de 2005, com o decreto 5626, que proporcionou, né, grandes ganhos à comunidade surda, como o ensino da língua, o ensino ser na língua materna, a atuação de tradutores e intérpretes de Libras em instituições privadas e públicos, e a inclusão da disciplina de Libras de forma obrigatória nos cursos de licenciatura e como optativa nos demais. Aqui é a capa, então, do livro 11 Histórias e um Segredo, Desvendando as Lendas Amazônicas, a qual inclui, né, a lenda Cauane, uma guerreira surda. Dentre as obras, né, que então a gente buscou essa, por ela ter sido uma obra que, quando o livro foi lançado, as adolescentes surdas tiveram uma grande representatividade, elas conseguiam se identificar nessa obra e deram uma resposta muito bacana ao grupo que formou esse livro, né? Eu sou a organizadora desse material, juntamente com os alunos na época na UFAM, nós criamos esse material, esse livro, essa obra, e nós tivemos um retorno muito satisfatório, principalmente das adolescentes surdas, né? E ficou muito marcado que elas queriam ser a Cauane, né? E ela, então, teve como fonte a lenda das Amazonas brasileiras, de autor desconhecido. A personagem principal da lenda é Cauane, uma jovem surda, que, por causa da surdez, as demais índias, que são ouvintes, proíbem-na de fazer qualquer coisa. Esse fato remete a muitas famílias ouvintes com filhos surdos. O ponto alto da lenda é o momento em que a jovem conhece um rapaz, que também é surdo, que lhe ensina a língua de sinais. O fato de os dois jovens se amarem e saírem da sua comunidade natural para darem início à formação de outra, também nos remete ao fato dos surdos se organizarem em comunidades
em que a surdez não seja um empecilho à sua plena existência e realização. Então, o objetivo dessa literatura está longe de mostrar a surdez como uma doença, mas sim como uma diferença linguística. Todos perceberam a mudança em Cauane, vivia sorridente e feliz. Com o passar do tempo, ela foi ensinando sinais às guerreiras da tribo, que passaram a respeitá-la e aceitá-la nos treinamentos. E por todas as tribos da Amazônia, ouviu-se falar da grande guerreira surda que falava com as mãos. Esse é um trecho da obra. A partir da linguagem literária, né, a gente vem apresentar que a lenda selecionada para essa análise é um dos ícones da literatura amazônica, fruto da literatura oral e traz consigo traços de força e preservação. A Índia Guerreira é uma personagem do imaginário popular que contribui para a construção do folclore amazônico, com forte identidade nacional. A adaptação, ela serve como instrumento de inclusão literária, possibilitando aos surdos que vivem nessa região sentirem-se representados na sua cultura e literatura local. Aqui eu trouxe um trecho, né, da lenda fonte, para começar a mostrar os pontos da adaptação, né? Então, o primeiro quadro mostra os índios falavam em cambiamos, que significava mulheres sem maridos. Eu vou ler só o trecho que muda, porque os meus slides estão longos. Então, aqui, num lugar distante da floresta amazônica, existia uma tribo de mulheres guerreiras que não tinham maridos e nem permitiam que homens se aproximassem do lugar. Lá havia uma linda jovem surda, chamada Cauane. Na lenda, a fonte também vai mostrar que há uma tribo, né, sem homens, sem maridos, no lugar da região, e etc. Então, só que aqui o ponto que já inicia diferente é a apresentação da personagem surda. Então, com essa inclusão da personagem, trazemos à tona o que a literatura surda apresenta, ou seja, as vivências do povo surdo, as quais serão difundidas e transmitidas de geração em geração por meio da língua de sinais, conforme evidenciado por Carnot. O segundo fragmento ela queria muito ser uma guerreira e sonhava ser igual a outras mulheres de sua tribo, pois eram fortes e valentes. Sempre que podia, ficava observando o treinamento delas. Pensava como seria participar e treinar também. Imaginava-se uma guerreira. Queria muito fazer os treinamentos, mas nunca teve a oportunidade para tentar, pois era sempre excluída. Ninguém acreditava na capacidade de Cauane, pois achavam que a surdez a deixava incapaz. Pensava que não aprenderia nada e falavam que seria perigoso. Ao apresentar uma personagem surda, o texto adaptado traz à luz um estereótipo antes inaceitável, uma minoria reprimida por não ter acesso ao conhecimento em sua língua. Strobel, 2008, comenta sobre essa diferença nas famílias de ouvintes e de surdos, quando recebem a notícia de ter um filho surdo. Segundo a autora, para essa comunidade ouvinte, o nascimento de uma criança surda é uma catástrofe, pois estão acostumados com um padrão normalizador para integrar a vida social e também desconhecem o mundo dos surdos. Por outro lado, na maioria das vezes, o povo surdo acolhe o nascimento de cada criança surda como uma dádiva preciosa, e não agem como os pais ouvintes que sofrem exageradamente o desapontamento inicial de gerarem seus filhos surdos. Isso é evidenciado nas várias gerações de famílias com todos os membros surdos. Bom, para finalizar, então, com esse artigo, a gente traz a experiência estética por meio da literatura surda, nos caminhos teóricos que apresentamos nesse artigo, propõe uma resistência ativa. O contato com a literatura surda, por ser engajado e descolonizadora, possibilita a reflexão, a produção e novas posturas frentes ao outro. Isso significa dizer que a experiência estética fornece elementos da reflexão e transformação de si e do outro, desenvolvendo a responsabilidade e uma resistência libertadora. Essas são as referências que eu usei aqui no texto, na apresentação, e muito obrigada. Deixa eu encerrar aqui. Obrigada, Thaisa.
E ficamos nós com o tempo aqui, com bastante tempo, com tempo saudável para debatermos. Meire, Cássia. Eu queria parabenizar as apresentações, gente. Foram ótimas, cada uma, né, num estilo bem diferente da outra, que dá para a gente fazer uma boa conversa agora, né? Creio eu. E eu queria começar, né? Se ninguém se opor. Tudo bem. Eu vou começar pelo começo. O Thunberg, ele trouxe uma proposta, né, que eu achei interessante, que há muito me traz reflexões, né, a respeito da teoria da residualidade, que é a ideia de tentar encaixar ela dentro dos estudos teóricos da literatura, né? E aí ele traz no âmbito da literatura comparada, e eu fiquei me perguntando, já que ele disse que trabalha na dissertação, ou trabalhou na dissertação, não sei se já concluiu, ou também tu aproveita para me esclarecer aí. Aí eu achei bem interessante a proposta e queria compreender mais, né, como é que a teoria da residualidade ela é encaixada dentro da proposta da literatura comparada no seu trabalho especificamente, né? Você trata no âmbito da teoria, você trata como aparato metodológico especificamente, como é que você faz esse encaixe, né, dentro da literatura comparada? Bom, Mari, na verdade, como você colocou aí, foi uma questão mesmo, assim, de exatidão, de tentar, na verdade, já terminei a dissertação, tá? Já terminei o mestrado, e lá no capítulo destinado à fundamentação teórica, eu destinei lá um subtópico à explicitação justamente disso que eu trouxe aqui, do lugar da teoria da residualidade na literatura comparada. Como se sabe, o objeto de estudo investigativo, comparatismo, você tem várias abordagens que você pode utilizar. A residualidade é uma delas. Então, foi uma espécie de justificativa que eu fiz na minha dissertação para dizer, olha, eu escolhi a residualidade por esses motivos, a residualidade se encontra dentro desse que eu chamei de novo comparatismo, e eu citei o professor Eduardo Coutinho nesses ensaios que eu fiz a referência aqui, mostrei o amálgama de vieses teóricos na construção desse construto teórico que o professor Roberto Pontes trouxe, ou seja, a história das mentalidades, os estudos culturais, a topologia também lá do Curtis. Eu lembro que eu citei bastante o Curtis, daquela literatura europeia e Idade Média Latina, salvo engano, né, que ele fala do topos, do lugar comum. Então, eu coloquei um certo posicionamento, né? Olha, a residualidade, primeiro, a escolhi, a justificativa é por esse motivo, e aí a minha dissertação, eu estudei o Álvares de Azevedo, né, o autor do romantismo, do ultrarromantismo brasileiro, mostrando os vestígios trovadorescos, né, que se encontra do amor cortês trovadoresco na produção lírico-amorosa desse poeta. E aí demonstrei de que modo a residualidade se encontra, né? E aí quando eu fiz na minha fala aqui uma citação de um livro, o título do livro é Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas. É um livro recente, de 2018, acredito, publicado pela editora da Universidade Estadual de Maringá. É uma organização da Lúcia Osana Bonite e Thomas Olim. Esse livro, o professor Roberto Pontes, em algumas das suas falas aqui online, ele fez citação desse livro. É uma espécie de manual que traz as correntes críticas literárias mais recentes. Eu citei só duas aqui, a teoria feminista, né, e os estudos culturais, mas lá cada capítulo é dedicado a uma dessas correntes. Você tem lá a teoria feminista, o estudo da produção literária, e aí ele até brinca nessa fala dele, o professor Roberto Pontes, a residualidade não se encontra ali porque é a mais recente, como eu citei aqui agora, do século XXI, mas a gente poderia fazer uma espécie de colocação, colocar numa prateleira, e eu pensei isso. Então, para essa comunicação, eu escrevi um artigo, mas o artigo foi baseado nesse subtópico da dissertação de mestrado, lá da fundamentação teórica. É como você colocou aí, é uma inquietação de colocar as coisas no devido lugar, ter uma certa exatidão, né, para não ficar muito confuso. Interessante também. Achei interessante porque esse livro que você citou, né, Zolim, Zapone, eu uso também, já usei, né, disciplinas em que eu trato da crítica literária, né, e aí a gente traz diversas correntes para dar um âmbito metodológico mesmo para o aluno fazer as análises literárias, né.
E eu trago a teoria da residualidade também à parte. É interessante, eu achei interessante o que você falou, porque se encaixou naquilo que eu pensava. Mas há uma inquietação, né, que eu vou até abrir, e a professora Beth já levantou a mão, que bom. Quando a gente traz a teoria da residualidade só enquanto teoria, né? Na verdade, ela é um aparato metodológico porque ela contribui no sentido prático da coisa, né? Na verdade, há uma convergência de teorias que contribuem para esse formato conceitual da residualidade, mas há um aparato metodológico que eu acho que resolve uma problemática que é muito forte dentro dos estudos literários, que é a questão de se utilizar de uma metodologia prática, né? A Cássia trabalha muito com metodologia agora, com a metodologia nos estudos literários. Eu vejo essa dificuldade, por exemplo, nos trabalhos dos meus alunos, né? Não há, quando a gente fala de fazer um trabalho em literatura, parece que a metodologia ela é escorregadia, né? Não há um método, uma precisão na utilização dos conceitos, no modo de análise, qual o percurso que vai ser realizado. E a residualidade, eu vejo, né? A meu ver, eu vejo que ela dá essa condição, né, por conta de todos os elementos que ela traz e dialogam entre si, mas contribuem para essa parte bem prática. E aí trazer ela dentro do âmbito comparativista, né, eu sempre uso o termo comparativista, eu acho que encaixa bem, né, mas que a gente tem também essa menção, né, como é que ela se encaixa no âmbito teórico e metodológico, né, eu utilizo os dois, teórico e metodológico, ou se a gente está encaixando num ou no outro, viu? Então, achei bem interessante o seu trabalho também. A professora Elizabeth. A professora Beth já vai falar, ela deve lembrar com toda certeza, quando eu era aluno de graduação, enchi o saco dela do professor Roberto Pontes, quando eu os via no Bosque, com essa minha... Eu até brinco assim, rapaz, eu estou na Humanos, mas eu tenho às vezes um pensamento de exata, de querer uma exatidão das coisas. Então, essa minha preocupação, talvez até quase didática, né, de colocar as coisas no lugar, eu tive essa preocupação lá na dissertação, até porque eu fiz o meu mestrado na UFMA, né? E aí eu apresentei a teoria da residualidade, disse que minha graduação foi na UFC, eu tive contato pessoal com o professor Beth e o professor Pontes. Alguns dos docentes, até os conhecia, a professora de literatura e história, Regina Agostinho, até citei para a professora Beth, disse que os conhecia, fez um pós-doutorado. E aí, na dissertação, em conjunto com a minha orientadora, eu coloquei essa ideia e ela achou muito saudável, para ficar uma coisa mesmo didática, para quem não conhece, né? Nunca ouvi falar em residualidade. Então, o que é isso, onde se encontra, e essa questão toda metodológica que você citou. Então, eu coloquei, não foi exatamente um capítulo, né? Foi um tópico dentro do capítulo da fundamentação teórica. E aí, quando surgiu essa oportunidade da Abralic, eu pensei, bom, eu vou transformar esse tópico num artigo, né? Para apresentar essas ideias teóricas. E aí, citando o livro que você da teoria da literária, você citou, seus alunos são da graduação, imagino, né? Esse livro é muito usado na graduação porque ele é como se fosse uma espécie de livro didático, né? Um manual que traz essas correntes literárias mais recentes. E aí, quando o Pontes fez essa brincadeira numa das comunicações, eu lembrei disso, bom, então vou fazer algo, já que ele jogou a semente, né? Jogou a ideia, eu vou fazer algo e apresentar na Abralic. Foi isso, tá? Muito legal também. Agora, a professora Beth. Oi, bom dia mais uma vez, né, e aos que não tinham chegado. As comunicações foram muito boas, muito interessantes, faz falta, né, acho que tem feito muita falta, a gente tem sentido uma certa angústia da falta de discussão, já nesses quase 3 anos, né, de silêncio. Eu confesso que é o primeiro evento, assim, sem ser da própria residualidade que eu participo, depois que a pandemia começou. Eu não conseguia organizar meus horários e a minha disciplina para participar de um evento, né, assim. Então, era mais como coordenadora, enfim, mais prazeroso voltar a essas discussões. Mas, entrando aí nessa questão, eu acho que estão muito ligadas aí para essa pergunta da Meire, ao Thalisson, está muito ligada aí tanto ao Thalisson quanto ao Leonildo, né, a resposta que eu daria. Então, assim, tomando a citação que o Thunberg apresentou, do Álvaro Machado,
né, e que eu acho muito interessante essa citação, porque é o que a gente busca sempre mostrar, porque a ideia de comparação, de comparativismo, sempre recai muito em questão de obras ou autores, né? Sempre as pessoas têm a ideia de que, ao comparar na literatura, você tem que ter 2 obras, 2 autores, e aí eles ficam por entender como é que nós trabalhamos em si, por que a residualidade em si é uma teoria, né, que eu achei bem interessante, que é do comparatismo, né, que o Thunberg disse que é um termo do Coutinho, né, Thunberg? Então, partindo dessa citação, então, primeiro essa consciência de que nós não comparamos 2 obras, nem 2 autores exatamente, né? Nós pegamos obras porque a literatura trabalha com obras, né? Nós precisamos ter um objeto literário, né? Ter a literatura, né? O texto para trabalhar sobre ele. Então, primeiramente isso. Aí, por que teoria? Porque é uma comparação, teoria do comparatismo, né? Do comparativismo. É uma comparação de imaginários por conta do entrecruzamento de tempos, mas é também, dentro dessa perspectiva do tempo que se compara, entram vários elementos, como, por exemplo, a linguagem, a forma, né, os modos de fazer a partir do imaginário de cada época. É quando a gente tem, por exemplo, como eu fiz no meu pós-doutorado, os resíduos estéticos intertemporais, aí você está comparando forma, né, a questão da estética de cada obra, de cada período, né, quando você, inclusive, aproveita isso para desfazer aquela coisa das escolas literárias, né? Então, eu entendo, né, que essa é uma coisa bem, numa explicação bem rápida e superficial, seria isso. É teoria porque é teoria do comparatismo, primeiramente, porque faz essa compreensão de imaginário, de forma, de linguagens, ao longo do tempo, comparando o tempo, né? Então, nós vamos a um tempo e a outro para poder trabalhar esses imaginários que se manifestam na nossa área em obras, certo? Eu acho que, em termos bem sucintos, seria isso. E é método, né? Agora, pegando o que a Meire falou, é método por quê? Porque, na prática, quer dizer, há um caminho para fazer isso. E qual é o caminho? Através da coleta de resíduos, através da manifestação que se dá pelos resíduos que nós vamos catando, como um catador que sai na rua, e a gente sai catando nas obras, né? Catando nas obras essas manifestações, né, que serão comparadas por nós, né, de tempos em tempos, para ver de que modo ela vai sendo reatualizada, sendo recriada a partir daquele resíduo do passado, né? Ele vai colocando novos elementos. Então, você vai mostrando, através desses resíduos, né, buscados nessas lindes, né, como o Thunberg bem demonstrou, nessas lindes, né, através de resíduos históricos, de resíduos literários, resíduos estéticos, filosóficos. Então, são esses os resíduos que vão sendo buscados para essa comparação temporal que nós fazemos desses imaginários. Então, é exatamente, né, isso que não foi no começo, isso teve um caminho para que, para mim, também se tornasse tão claro, né, que é teoria e é método. Então, essa é a forma, né, que eu sempre procuro mostrar, né, mais sucinta, né, quando me perguntam, né, e que eu tento dar nesses 2 vieses, né, de teoria e de método, e porquê do comparativismo. Era isso, mais uma vez dizer que gostei demais, né, tanto do Thaleson, né, também aí entrando nessa intertemporalidade, né, da comunicação do Leonildo, né? Muitos elementos muito ricos, realmente. Foi um prazer ouvi-los. E para a Thais, eu gostaria até eu busquei um pouco, mas eu gostaria de entender, depois ela falasse um pouco também, para aclarar para mim, né, a partir de algumas ideias que eu formei, como é que os conceitos de recriação, não só de intertextualidade, que eu vi um pouco de intertextualidade, né, mas de que modo também a questão residual entraria
né, no trabalho dela, certo? É isso. Parabéns a todos. Obrigada. A professora Beth esclareceu bem direitinho, né? O que a gente estava discutindo. Adorei, professora, foi bem explicativa e didática, né? Para a compreensão do que a gente estava falando. Aí, Cássia, a Thaisa pode responder logo, para não perder o fio da meada. Eu que autorizo? Eu que autorizo, é? Ou é ou é outra Cássia? É porque são duas Cássias, é Deve ser Cássia porque eu Alves, levantei a mão, né? Mas responde, a eu acho que pergunta sim. até dialoga com a pergunta que a professora Beth fez à Thaís, Thaisa. Então, talvez eu possa falar rapidinho, né? Não é nenhuma pergunta, é um comentário, na verdade, que me surgiu a partir da apresentação da Thaís, ou da Thaisa, porque ela trouxe aí a literatura amazônica, a literatura indígena, né? E pensando nessa relação com a teoria da residualidade, que é uma coisa que eu tenho começado a pesquisar, por isso eu me animei com a história, né? De estudar a literatura indígena, a literatura amazônica, né? A partir do viés da teoria da residualidade, mas pensando essa relação residual que a gente sempre faz, né? E, em geral, a gente faz com aquilo que está fora do Brasil, ou muitas vezes na Europa, na medievalidade, estou falando especificamente de mim, né, porque os meus estudos se referem especificamente à medievalidade, à medievalidade cristã europeia, inclusive o trabalho que eu apresentarei aqui na Abralic tem também essa relação. Eu vou falar de uma obra que tem uma relação com a literatura indígena e amazônica, mas eu faço relação ainda com o que está fora. E aí, agora, quando a Thaisa falou, né, me veio o questionamento para mim mesmo. Por que eu não fiz um trabalho de teoria relacionar a residualidade com a obra com a qual eu estou falando, mas trabalhando na questão da ancestralidade aqui no Brasil, né, relacionada a essa literatura indígena. E aí eu vi outra palestra também aqui da Abralic, né, em determinado momento, em que o professor dizia assim, e aí eu lembrei também da fala do Léo agora, né, sobre a questão do tempo, né? E aí o professor falava da crônica, que tem uma relação com o Cronos, com a questão do tempo, etc., né? E aí ele estava dando esse curso de escrita literária para um grupo de pessoas que faziam parte desse contexto de literatura indígena, né? E aí, qual seria, por exemplo, a relação dessas pessoas com essa cultura, né, greco-romana, por exemplo? Talvez pouca, talvez nenhuma, talvez alguma. Mas, enfim, por que a gente também não relaciona, né? Porque eu, por exemplo, que estou estudando um livro que tem essa relação com a literatura indígena, não relacionar também, não fazer essa relação residual com a ancestralidade, né? E aí eu acho que essa obra estudada pela Thaisa, que talvez o foco não seja o foco que foi a literatura surda, né? Mas eu acho que é muito interessante essa ideia de olhar para a ancestralidade, né, para o nosso local também, e aí fazer essas relações residuais. Eu achei muito interessante, foi uma ideia que me surgiu agora, eu espero seguir, eu acho que vocês também podem comentar. Acho que os três podem comentar, porque é uma relação com a teoria em si, né? Muito obrigada. Bom, vocês querem que eu responda ou a Cássia quer continuar e eu falo no final? Não, pode falar já, Thaisa. Tá bom, então. Na verdade, esse material, quando eu falo desse material, né, a Cássia conhece um pouquinho da minha história, porque a gente trabalhou junto na UFAM. Hoje eu estou na UFG, em Goiás. E, então, assim, quando eu falo desse material, eu falo com muito carinho, porque foi um momento que a gente produziu um material com esse olhar que a professora estava comentando, né?
que era buscar dentro da literatura local, né, dali do Amazonas, algo que as crianças, os adolescentes surdos pudessem se identificar, pudessem ler, conhecer, saber deles, né, cultura amazônica, né? Então, assim, quando eu propus isso aos alunos no curso de graduação, eu falei assim, olha, procurem, né, lendas aqui, da região de vocês, as mais conhecidas, a que todo mundo já viu ou ouviu falar em algum momento, né? Então, assim, quando a gente fez essa adaptação, a gente procurou, né, manter alguns pontos que foram a questão da cultura indígena, a gente não queria mexer nisso, a gente só queria incluir, né? E também, então, colocar, ter esse olhar para a cultura surda, trazer os traços. Então, começou aquela busca, por exemplo, desde do nome, né, dos personagens, queriam fazer parte ali, até esqueci de falar na apresentação, mas Cauane significa gavião, né? Então, por quê? Por causa do olhar, por causa da astúcia. Na história, depois, se vocês puderem ler o artigo, vocês vão observar que é muito comentado, né? Os detalhes, assim, ela não tem a audição, mas ela tem uma visão muito aguçada, ela aprende muito rápido, e ela aprende visualizando, né? As outras guerreiras treinando, e ela treina a parte sozinha depois. Então, é uma lenda que vai trazer esses detalhes, né, do que é ser surdo, né, e estar numa sociedade em que ele não é aceito por ser surdo. Então, essa não só a lenda da Cauane, mas as 11 histórias que fazem parte dessa coletânea, elas têm esse viés de mostrar a qualidade, né, e de trazer a cultura surda em foco, né, deles poderem ser representados dentro de uma literatura. E assim, a resposta que a gente teve desse livro foi muito significativo, porque realmente aconteceu aquilo que a gente esperava, né? A partir do momento que houve a leitura dessa obra, as crianças, os adolescentes, os adultos surdos ficaram muito contentes de se ver, de se entender ali naquela obra, né? E aí, nesse artigo, eu não trabalho especificamente a teoria da residualidade, né? Mas eu trago os pontos que vêm apresentando, né? São esses, vamos dizer, esses itens residuais, né? Que vem mostrando ali a diferença, né? Dessa adaptação. A gente usa aquela história como uma fonte, mas ela se torna uma outra história, né? Ela vai tendo outros viés ali no seu desenvolvimento. Mas eu não trabalho especificamente a teoria residual no meu artigo. Não sei se eu respondi. Thaisa, desculpa, Meire. Então, deixe-me, antes que eu esqueça, indicar uma leitura para você, porque como no seu texto há residualidade, e a residualidade não acontece por acaso, nenhuma intertextualidade, aliás, acontece por acaso, então eu aconselharia você ler na introdução do livro do William Craveiro, ele faz um longo trecho, certo? Em que ele explica como é que a intertextualidade é também residualidade. Eu acho que isso caberia, certo, muito ao seu texto, ao seu trabalho e ao seu modo de expor, porque é por uma questão de posicionamento. Então, se é isso, é residual também. Então, se você fizer a leitura desse capítulo, dessa parte de capítulo da introdução do livro do William, certo? Que é esse Além da Cruz e da Espada, você vai compreender como é que essa intertextualidade que você trabalha, ela é residual também. Acho que vai ajudar bastante. Certo? Obrigada, professora, eu vou ler sim. Foi nesse sentido que eu disse que tinha em mente, né, que seria residual. É nesse sentido. Obrigada, professora, eu vou ler sim. Obrigada também. Eu vou aproveitar, talvez completando também, porque a tua apresentação traz muitos elementos importantes, né? Para se pensar para localizar
a literatura e a nossa abordagem acerca da literatura. Você fala você fala da exclusão da mulher e de uma exclusão da mulher surda, né? Então, eu coloquei isso eu fiz um desenho aqui numa condição descolonizadora, quando ela ela encontra a linguagem como uma forma, como arma, né, para combater essa exclusão da mulher, a exclusão da mulher surda. E aí eu entendi, olha a pergunta, fazendo aqui a fala da Cássia, quando pensa em que a gente tem a tua heroína, fazendo uma referência à heroína amazônica, mas essa heroína amazônica, ela não pertence a esse espaço, né, a esse espaço Amazonas. São as Amazonas, né? A gente encontra, a gente traz de outro tempo e de outro espaço. E não deixa de ser em nenhum momento essa luta, essa resistência da mulher, essa resistência, essa forma de afirmação feminina, porque esse é o ciclo aí que a Cássia nos lembra, né, quando nos fez aqui interrogou sobre o pensar também para além do contexto indígena, ribeirinho, né, pensar também essa fonte, eu vou chamar assim, já que você falou de fonte, aquele cuidado, aquele medo, não sei, eu nunca, não falar em origem daquela fonte, uma fonte greco-romana. Mas esse livro é sensacional. Depois, Thaisa, coloca lá o link, porque tem online, viu? Para todo mundo conhecer esse trabalho feito aqui na UFAM. Thaisa não está mais na UFAM, mas deixou essa semente muito boa para a gente. Posso continuar, ou Cássia? Você ia continuar alguma coisa? Não, pode continuar, viu, Cássia? Tá bom, então. Eu fiz só algumas anotações bem breves. Quando a gente estava organizando a sequência das apresentações, aí o primeiro apareceu como trabalho do Tambec, aí, olha, tem que ficar aí onde está, certinho, foi estrategicamente colocado como primeira apresentação, por conta realmente dessa necessidade de pensar a relação teoria e método. Tem sido a minha obsessão, gente, nos últimos anos, eu não sei o que é que eu faço, mas pensar teoria e método para os estudos literários, e eu sempre digo que diante de um leque científico que a gente se encontra, em que várias áreas de conhecimento pensam teoria e método, e na literatura a gente insiste em dar voltas em teoria, né? É bom, é ótimo, mas a gente precisa afirmar enquanto teoria e método para poder, aí sim, afirmar, permitir que a vida acadêmica seja viva realmente, né? Acho que dá vida à pesquisa acadêmica. É o que faz com que a graduação e a pós-graduação se movimente, possa explorar, possa olhar o texto literário. Se quem estuda, se estudantes, se professores tiverem consciência das relações entre teoria e método. Esse tem sido assim a fonte que eu ando visitando sempre. Então, quando você propõe o trabalho, você traz o trabalho e localiza a residualidade dentro do comparativismo, a gente tem uma proposta que relaciona teoria e método e que permite um leque de pesquisas. E isso, para mim, já é questionável. E que outros venham trazendo essa organização. E o teu trabalho trazendo o argumento não a partir o argumento dessa relação de teoria e método, não a partir da residualidade, mas a partir do comparativismo. Porque está lá, a gente tem no próprio olhar acerca
da literatura comparada, o que é que a gente precisa fazer, o como fazer. Há várias formas, há várias possibilidades. Está aqui a residualidade como uma dessas possibilidades. Então, essa localização, quem está assistindo hoje, na sequência, hoje à tarde e amanhã de manhã, vai poder seguir pensando essa localização de teoria e método que a gente tem, né? Eu acho que e uma observação que eu anotei aqui, mas é porque eu vou precisar pesquisar ainda muita coisa, tá, Leonildo, do trabalho para mim. Você foi falando e as interrogações foram aparecendo, mas interrogações para mim, não é que o teu trabalho tenha, para mim, mas que sempre foram como a pensar tempo e pensar espaço. E aí oba, ele vai clarear isso para mim. Aí, não clareou. E agora? Ixi, agora eu tenho mais dúvidas ainda. Aí eu fui fazendo aqui meu desenho sobre as relações tempo e espaço, e eu espero depois eu vou precisar acompanhar um pouco mais das tuas apresentações e ler um pouquinho mais para poder alcançar essa inquietação, né, da leitura que eu tenho do livro, das leituras que eu tenho sobre tempo, e sempre essa inquietação das relações tempo e espaço. Eu acho que é de propósito, e eu com as minhas dúvidas para sempre. Sim. Mas, olha, não sei se... Eu não fiz pergunta para ninguém, foram minhas inquietações, realmente. Alguém com observação em chat? Eu queria comentar também um pouquinho a respeito do trabalho da Thaisa. A partir do que a professora Beth falou, né, da sugestão que ela deu sobre o uso da residualidade, depois que a gente estuda a residualidade, a gente vê residualidade em tudo, né? Ela sempre diz isso, e realmente é inevitável. Quando a gente trabalha com lendas, com narrativas que resgatam a tradição de um modo geral, faz parte, é intrínseco, né, essa presença, é intrínseca essa presença da residualidade. Ontem a gente estava numa defesa, eu acho que até a Francinilda, que está aqui, estava também, onde a gente trabalhava era uma orientanda minha, trabalhava com as histórias do rei Arthur, e ela resgatou 2 histórias, são várias, né, recontagens ao longo dos anos, dos séculos, e ela comparou 2, mostrando como cada autor ele fazia esse recorte no seu tempo e apresentava cada um dos personagens. E mesmo sendo a mesma história, o modo como cada um trata é diferente. Então, é o mesmo caso que acontece, né, no seu trabalho. E assim como várias narrativas que a gente tenta resgatar a formação da nossa literatura, a nossa identidade, a ancestralidade, mas que a cada período em que ela é retomada, dependendo da cultura onde ela é retomada, do lugar, da nacionalidade, do espaço, ela vai trazer elementos que vão se juntar, vão dar uma nova roupagem, mas que vai ter esse caráter residual, né? Então, a residualidade vai estar sempre presente. Toda vez que a gente ouvir falar nesse sentido, eu acho que ela vai estar presente. Então, eu acho que, teoricamente, ou metodologicamente, quando eu falei, né, lá do trabalho do Thunberg, esses conceitos, eles vêm à nossa mente para deixar tudo mais claro, tudo mais sistematizado, mas, no fundo, na essência, eles vão estar presentes mesmo que a gente não fale deles, né? O caso do seu trabalho, foi assim que eu enxerguei, né, essa presença da residualidade. Então, é mais um comentário do que uma pergunta. Fale, professora, nós temos tempo. Eu gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro, que eu achei uma pena a Ariane não poder vir, mas eu queria dizer um pouquinho, né, porque aí está ligado tanto a Thaisa quanto a Cássia, aí, que é o trabalho delas e o comentário da Cássia. É porque a Ariane, Cássia, ela está trabalhando com o mito das sereias. E ela apresentaria hoje justamente um trabalho que ela produziu numa disciplina da Ana Maria Pompeu, que é sobre o entusiasmo ninfoléptico e a hora da Iara, certo? Que ela trabalha a sereia, o mito da Iara, né? E as ninfas,
certo? Da mitologia greco-romana. Então, o entusiasmo ninfoléptico, não sei se vocês sabem, mas é a perda da razão, o momento da perda da razão, né? Tomado pelas ninfas, né? Lá na mitologia greco-romana. E a hora da Iara, como o Câmara Cascudo explica, é aquela hora em que diz que o horário de meio-dia, que é o horário que está todo mundo recolhido e tudo, diz que é muito perigoso para os homens andarem assim perto dos rios, né, das águas, porque eles podem ser atraídos pelas sereias, né, pela Iara, né, a mãe das Aqui ninguém anda. Pois é. Então, ela trabalha justamente essa comparação, ela faz essa comparação, né, entre uma lenda amazônica, né, e a mitologia. E né, o trabalho da dissertação dela é uma pesquisa relacionada, né, toda a essa história, né, Sereia, Mãe das Águas, Iara, né, tomando essas várias conotações da lenda ao longo do tempo, né, ao longo, né, dos imaginários, né, até chegar ao mito amazônico. Né? Um trabalho muito belo, está no início, né? Já fez o primeiro capítulo, mas é bem instigante nesse sentido aí, viu, Cássia? E a outra coisa é para o Léo, né, que eu achei assim fantástico, né, em especial no verso, né, quando aquele verso que diz: os olhos mudam sempre. Não tem como a gente não lembrar Camões, né, Léo? Aquele das mudanças, né, que ocorrem todo dia, todo o tempo, que até as mudanças mudam, como diz no final, né, naquele soneto dele, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né, muda-se o ser, muda-se a esperança. Então, esse dinamismo, né, de uma das perspectivas, né, achei fantástico, né, como está claro, o modo como você vai mostrando naqueles versos. E a outra coisa que é o tempo do serei, né, como o eu poético fala sobre a eternização, quer dizer, o futuro do homem é a poesia, né? É aquilo que fica marcado na poesia. Então, foi algo que chamou bastante minha atenção aí né, na eternização na poesia, que foi um trecho que você escreveu, né, analisando os poemas. Então, foram esses destaques, né, que eu fiz aí, né, dessas conotações do tempo, né, com o tempo do fui, do sou e do serei na obra do autor. Muito, muito bom. Então é isso, gente. Obrigada. Eu creio que demos conta desse primeiro momento. É isso. Hoje à tarde nos encontraremos novamente. E tenho uma outra apresentação que não vai acontecer, eu vou mandar para ti, Sérgio e Thaisa, para a gente já se organizar, tá? Mas tá, começamos bem, 3 excelentes apresentações, tivemos o debate, tivemos uma troca aqui de figurinhas para todos, né? Anotações para a gente também por aqui. Sobre a publicação, a organização desse ano não mandou ainda para a gente as orientações sobre o artigo. Eu tenho as orientações do ano anterior. Vou esperar mais um pouquinho sobre isso, tá? Para poder compartilhar com vocês. Compartilho naquele e-mail, o e-mail que vocês cadastraram, que é para onde eu estou mandando essas informações que chegam, tá bom? Então, Fih, deixa eu encerrar a gravação aqui, aí a gente finaliza esses detalhes.